todos bem-vindos a mais uma aula de Ciência sexto ano. E nessa aula de hoje vamos falar sobre um ambiente dinâmico, tratando dois temas de a vida na Terra e o ecossistema. Vamos lá? Brasil, biodiversidade. O Brasil é um país extremamente rico em biodiversidade, extremamente rico em seres vivos, em fauna, que são os animais, em flora, que são as plantas. Então, nós temos uma diversidade muito grande de seres vivos no nosso planeta e principalmente no nosso país. Aqui a gente tem um exemplo, né, da nossa rica biodiversidade, ou seja, grande parte de vida, muitos seres vivos habitam no nosso país. Como exemplo, a gente tem aqui o ipê amarelo, temos o tucano representando as aves, temos ali um coral representando o ambiente aquático, temos ali a onça representando o ambiente terrestre. Então, a nossa biodiversidade é muito grande. E a nosso planeta, para que haja essa grande diversidade de seres vivos, ele precisa sim de ter estruturas para que a vida, para que consiga ter vida no nosso planeta. Então, a Terra, ela é constituída por três tipos de materiais: sólidos, líquidos e gasosos. Na parte sólida, a gente tem o que? A litosfera. Lito vem de rocha, litosfera. Então, é a camada sólida mais externa. Então, é a parte sólida do nosso planeta. A hidrosfera, hidro vem de água, é toda a água do nosso planeta. Então, quando a gente vê os rios, os lagos, os oceanos, é a parte da hidrosfera. E a parte gasosa é o que? A atmosfera, é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Quando a gente olha essa imagem, a gente vê justamente aí, ó, uma camada ali de, como se fosse umas nuvens, né, uma fumaça ali, né, digamos assim, que seria a parte gasosa do nosso planeta. E esses animais, eles vivem em diversas condições, os seres vivos, né? Eles vivem em diversas condições, em ambientes aquáticos, em ambientes frios, em ambientes secos. Então, existe vida em diversos locais no nosso planeta. E o que seria a biosfera? A biosfera nada mais é do que o conjunto desses três materiais: sólido, líquido e gasoso. Ou seja, ele é formado pelos seres vivos e pelos ambientes em que eles vivem, como por exemplo na atmosfera, na hidrosfera e na litosfera, como a gente já falou antes, e que existem seres vivos em diversos locais diferentes. Continuando, aqui a gente tem uma imagem da biosfera, que é justamente isso, refrisando o conjunto desses materiais sólidos, líquidos e gasosos. Nessa imagem, ela dá para ver nitidamente aí uma divisão para que vocês consigam observar o ambiente de vocês e identificar. Por exemplo, temos a baleia, temos peixinhos, plantas aquáticas, ali temos o oceano. Então, esse oceano significa o quê? A hidrosfera. Na parte ali de cima, a gente vê o nome atmosfera, é justamente onde ficam os gases, onde fica a parte da atmosfera. E a litosfera, a gente tem ali uma montanha, temos uma vaquinha, então é a parte rochosa desse planeta. Então, esse conjunto dessas três estruturas, desses três materiais, é a biosfera. Certo, pessoal? Mas, para que haja vida no nosso planeta, a gente precisa de condições favoráveis para que a gente consiga, sim, sobreviver ao ambiente. Até hoje a gente não sabe se existe vida em outros planetas, mas os estudos atuais mostram que não. Não sabemos o que será daqui para frente. Mas por que o nosso planeta tem vida? Porque nosso planeta tem condições favoráveis para a existência na Terra. Aqui a gente colocou 3 elementos para vocês analisarem como que tem vida na Terra e por que esses elementos influenciam para que não haja vida em outros planetas. Por exemplo, a atmosfera. Na Terra, ela é rica em gases, como o oxigênio e o gás carbônico. O oxigênio é
o que nós respiramos. Então não tem vida se a gente, pelo menos, vamos supor, os humanos, como é que eles vão viver no planeta Terra se não há oxigênio para respirar? Certo? Então esse é um fator favorável para a vida na Terra. Quanto em outros planetas no sistema solar, esses gases presentes ali na atmosfera, eles são gases nocivos, ou seja, eles prejudicam a vida dos seres vivos. Então, não consegue existir vida com aquela condição atmosférica. Temperatura. A temperatura média do nosso planeta é em torno de 15 graus, ou seja, é uma temperatura que você consegue, sim, sobreviver tranquilamente. Enquanto em outros planetas, como eu coloquei aqui o exemplo do Mercúrio, o Mercúrio é um planeta que ele varia de 400 graus a menos 170 graus, ou seja, ele está muito quente e às vezes ele está muito frio. Então, é difícil ter uma vida na Terra com condições de temperatura tão extrema. E a água, que é que nosso planeta Terra é um planeta rico em água e rico em água própria para consumo, mas que está aí cada vez mais diminuindo, então já temos que ter consciência de economizar água, enquanto em outros planetas, até hoje estudados, nós não descobrimos ainda fontes de água, além de uma pequena quantidade em Marte, mas ainda está sendo estudada. Passando adiante, vamos começar agora conhecendo o que é o ecossistema. O ecossistema é formado pelos componentes vivos e pelos componentes não vivos em um ambiente. Vamos analisar essa imagem. Nós temos elefante, leão, temos rochas, temos aí o ar, né, onde os pássaros estão voando, temos borboletas, girafas, enfim. Temos aí grande quantidade de seres vivos em um ambiente onde também temos seres não vivos. Então, o ecossistema é justamente formado nesse contexto de ambientes vivos e ambientes não vivos. Como, por exemplo, você tem um aquário. No aquário eu tenho pedras, eu tenho peixes, eu tenho plantinhas ali que você coloca. Então, aquilo ali é um ecossistema. Um ecossistema em menor proporção, mas é um ecossistema. O ecossistema não é só o todo. A gente tem ecossistemas ali, né, fragmentados, como, por exemplo, você tem o aquário. Ali temos um ecossistema próprio, né, que é o do aquário. E esses componentes vivos do ecossistema são os seres vivos. Mas como que eu sei que é um ser vivo? Primeiro, ele é revestido de membrana, então ele é um ser vivo. Possui material genético, possui células, então ele é um ser vivo. Ou uma célula ou várias células. Então ele é considerado sim um ser vivo. Nessa imagem a gente tem o que? Os animais, plantas. Então a gente já considera pelas características que eles nos passam, que eles são seres vivos. Os componentes não vivos. Não vivos é porque não existe vida. Então a gente tem um exemplo aí, as rochas, elas não possuem vida. Ou seja, os componentes não vivos são componentes ligados a estruturas físico-químicas, certo? Outro exemplo de seres não vivos é o ar, a luz. Para esses seres vivos conseguirem ali se adaptar ao ambiente, eles precisam ter relações entre eles, certo? Então nós temos as relações intraespecíficas, que são relações com a mesma espécie. Temos aí o exemplo, uma colmeia e abelhas, então elas estão tendo relações entre elas, então são relações intraespecíficas, relações entre a mesma espécie. Relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. Intra-espécies da mesma espécie. Inter-espécies diferentes. Então a gente tem aí, infelizmente a zebra vai se transformar em alimento, mas é uma relação interespecífica, ou seja, o animal precisa sobreviver e para isso ele vai à caça e a zebra se transformou aí em alimento. Então essa é uma relação interespecífica, ou seja, relação entre espécies diferentes. E os seres vivos, eles justamente se relacionam com esses componentes não vivos para que eles consigam sobreviver. Por exemplo, determinada
determinado ser vivo necessita da luz, que é um componente não vivo, para sobreviver. Sem essa luz, esse ser vivo não vai conseguir sobreviver. Ou seja, os seres vivos necessitam dos seres não vivos para a sua sobrevivência, certo? E nessa sobrevivência é onde que ele vai conseguir ali, é o seu habitat, que é onde ele vai viver, é onde ele se alimenta, ele se reproduz e se abriga. Então, habitat é justamente isso, onde esse ser vivo vive, se alimenta, se reproduz e se abriga. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.